aí, povo da rainha, olha só, eu hoje quero falar com vocês sobre algumas diferenças culturais que a gente encontra, que eu encontro quando eu vou pro Brasil e que a galera encontra também quando vem aqui pra Inglaterra. Então eu quero compartilhar com vocês aí algumas diferenças da cultura, principalmente aqui da Inglaterra. Então roda a vinheta e me acompanha nessa aventura. Então a primeira diferença cultural é na louça, no jeito de você das pessoas lavarem a louça aqui na Inglaterra. Então aqui na Inglaterra eles não lavam a louça assim, deixando a água escorrer e passando a esponjinha. Eles têm uma bacia que é do tamanho da pia e eles só encaixam aquela bacia dentro da pia, enchem de água, colocam um liquid, ali um washing up liquid, colocam algum líquido e vão colocando as louças dentro dessa bacia. Depois eles só passam assim uma escovinha, tipo essa, que você geralmente no Brasil a gente passa dentro de copo, né? Aqui em algumas extremidades que a esponja não alcança. Mas aqui eles usam isso, eles só dão uma esfregadinha assim e pronto, acabou, gente. É isso aí. Então a gente anda convertendo aí o povo aqui da Inglaterra para lavar louça igual o povo do Brasil, né? Porque assim não dá. Então a próxima diferença cultural é o beijinho. Então aqui na Inglaterra a galera não cumprimenta você com beijinho igual no Brasil. Assim, se você for muito chegado da pessoa, se vocês forem muito amigos, uma pessoa muito íntima sua, aí sim, mas geralmente não. Isso é uma coisa também que quando eu voltei pro Brasil eu tive que me acostumar novamente, porque eu não lembrava que era tanto afeto, né? Você dá um beijo. Inclusive em Portugal são 2 beijinhos, né? São 2 beijinhos. Então, mas assim, aqui na Inglaterra não, a não ser que vocês sejam chegados. A próxima diferença que eu vejo é morar com os pais, gente. É verdade. Aqui na Inglaterra, 16 anos já é considerado maior de idade, entre aspas. Você pode fazer algumas coisas, você pode dirigir, você pode fazer algumas coisas. Aí tem os 18 anos que você tem mais liberdade e depois do 21 mais ainda. Então assim, a partir do momento que a idade vem vindo, o povo da Inglaterra vai saindo de casa. Tem pessoas que moram com os pais, sim, mas é muito mais comum você não ver essa galera morando com os pais. É muito comum você ver jovens morando com amigos, ou morando nas faculdades também, ou saindo de casa, morando em outro país, morando então com um partner, com um parceiro, com alguém junto, mas não com os pais mais. Mas eu entendo que isso é uma diferença muito cultural, né? Porque no Brasil o povo, primeiro que é muito caro, né? Às vezes a gente fica na casa dos pais mesmo porque não tem mais o que fazer, não tem. Eu conheço pessoas que ajudam os pais, inclusive, então é uma coisa cultural, né? Não tô dizendo que é ruim ou bom, eu tô falando que é uma diferença cultural só, que eu vejo isso acontecer. Uma outra diferença muito interessante é o horário da janta, que aqui no inverno, o inverno por ser a maior parte do ano, é inverno, é frio, o dia termina mais cedo, então as pessoas costumam acordar muito cedo, vão cada um fazer os seus afazeres, e ao invés de meio-dia você ter o seu almoço, como aí no Brasil acontece isso, você pausa ao meio-dia e daí depois você tem lá até as 8 para trabalhar, 9, né? Aqui na Inglaterra não, aqui na Inglaterra eles vão até mais ou menos umas 5, né? Aí tem tudo a ver com o chá das 5 e tal, mas é umas 5, não necessariamente 5 horas, né? Eu já fiz um vídeo inclusive com o chá com a rainha, então quem quiser assista aí também. Vou deixar o link aí pra vocês, mas não é necessariamente às 5, mas é mais ou menos no fim da tarde, onde já começa a ficar noite, que é onde a família se reúne, é onde todos chegam em casa, seja da escola, do trabalho, então todo mundo chega ali e fazem então a refeição principal, né? Que aí no Brasil é o almoço, aqui então na Inglaterra é a janta. Uma outra coisa que eu acho super interessante aqui na Inglaterra, no Reino Unido, é o petrol station, que é o posto de gasolina.
Então você chega no posto e não tem frentista, não tem ninguém para te atender. Você vai sair do seu carro, você vai abrir o seu tanque e você vai abastecer com a gasolina que você quiser, com o quanto que você quiser. E depois você vai no caixa lá dentro do posto, que é como se fosse uma loja de conveniência, e você vai pagar. Eles fazem isso para poupar funcionário. Por um lado é ruim também, né? Porque acaba tendo uma função a menos, então por um lado é ruim, mas por outro lado acaba sendo mais prático, né? E também não adianta, tem tudo câmera, todo mundo fala que Inglaterra, gente, é que nem o BBB. Se você pudesse me dizer, você é visto em toda a parte, então assim, você tem que pagar a gasolina, sabe, não... Às vezes as pessoas até se impressionam quando eu falo isso. Nossa, mas ninguém sai correndo, ninguém faz isso, e se fizer também vai ser pego. Por um outro lado, acaba não sendo legal essa ideia, porque acaba não tendo uma função na empresa, né, no posto de gasolina. Outra coisa, gente, é o seguinte, as piadas. Os ingleses, eles têm senso de humor totalmente diferente dos brasileiros. E isso também é um aspecto muito cultural, né? Por exemplo, assim, tem muitas piadas, muitas coisas que acontecem que eles não entendem, e muitas coisas que acontecem que o povo do Brasil também, que eles falam e o povo do Brasil não entende. E isso acontece inteiramente por aspecto cultural. Vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, vou dar um exemplo ao contrário para vocês entenderem. Vamos supor, né, uma piada, quais são os gêneros de piada que o brasileiro faz? Um exemplo, de argentino. Não que isso seja certo, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, uma piada de argentino. Por que tem tanta piada de argentino? E por que o brasileiro acha engraçado? Porque teve todo um contexto histórico, né? Teve lá a guerra da Argentina com o Brasil e tal, e daí depois começou uma rivalidade no futebol, e começou e tal, e até hoje é assim, né? Então, assim, a gente entende isso. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma piada com o inglês, uma piada de argentino com o inglês, ele não vai entender. Ele vai pensar assim, nossa, mas o que o argentino tem a ver com a história? Então ele não vai entender muito. Ao contrário, também aqui acontece. Aqui o povo da Inglaterra tira muito sarro dos irlandeses, dos escoceses, dos franceses, que também tem uma rivalidade histórica, né? Então, não é só você aprender o inglês, não é só você aprender o idioma, é você também estar ligado nessa questão cultural do país que você vai viajar, que você vai morar, porque é todo um contexto, né? É que nem, por exemplo, uma piada interna entre você, seus amigos, seu parceiro, seu companheiro, é a mesma coisa. Aí tem algumas coisas que acontecem que ninguém entende, mas que vocês entendem, é a mesma coisa, um apelido engraçado, alguma coisinha assim. Então, acontece muito assim, às vezes, aí no Brasil eu faço algumas piadas com alguns alunos que era para ser engraçada e acaba não sendo, porque eles não entenderam a piada, né? E o mesmo acontece aqui na Inglaterra. Esses dias I played my friend a joke. Eu fiz uma brincadeira, uma piada com um colega meu de trabalho, que se eu fosse fazer com alguém do Brasil, qualquer pessoa daria risada. Mas ele não entendeu, ele ficou sem entender. E ele não entendeu mesmo, né? Meus alunos também não entendem às vezes minhas piadas, e às vezes acaba sendo engraçado justamente porque não foi. Mas assim, eles não entendem a piada, é isso que eu quero dizer. Então, isso é uma coisa que me trola, gente, até hoje, porque às vezes a gente acaba se confundindo com essas coisas. E quem mora aqui na Inglaterra sabe o que eu tô falando. Porque muitas culturas diferentes que a gente acaba tendo que se acostumar. Então é uma coisa que sempre me trola, tanto aqui na Inglaterra quanto aí no Brasil. E a última diferença cultural aí, que eu acho sensacional também, é de tirar o sapato quando você entra na casa do inglês. Pode ter certeza que na maioria das vezes, quase sempre, você vai na casa do inglês e você vai ter que tirar o seu sapato na entrada, já vai ter um lugar para você colocar o seu sapato. Alguns ingleses, inclusive, como cortesia, já tem ali um sapatinho para visita, um chinelinho ali para você não precisar pisar descalço ou então com o seu sapato. Eu acho bem interessante isso porque
Aqui na Inglaterra tem bastante, as pessoas têm bastante carpete, eles prezam assim por manter essa limpeza, né? Enquanto aí no Brasil é tudo muito mais arejado, né? O povo, a limpeza, inclusive, a limpeza é muito diferente, gente. A limpeza inglesa da brasileira. A gente pode fazer isso, tema para o nosso próximo vídeo. Então, né, o povo brasileiro assim limpa sempre muito bem. Então, e aqui eles preferem manter, digamos assim. Então, eles limpam muito bem também, mas eles também fazem questão de não sujar. Então, essa é uma forma de manter a higiene da casa, não levar, não sujar coisa, para não trazer coisas para dentro. E você vai chegar na casa do inglês e ele vai te oferecer também uma cup of tea, né? Isso é de cultura, ele vai te mandar tirar o sapato e vai te oferecer uma xícara de chá. E se você gostou dessas diferenças culturais, desses choques culturais, né? Então você precisa me seguir no meu canal, Lê Durigan, aqui no canal, ativar o sininho para você ficar sabendo de todas as diferenças culturais que tem entre o Brasil e a Inglaterra. Essas que eu mostrei hoje para vocês são só algumas coisas, mas tem milhares de diferenças culturais que eu quero comentar mais com vocês. Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, e eu estou no Facebook, no Instagram e aqui na Terra da Rainha e no YouTube.